Capítulo 161. Na verdade, sou da Legião Ardente. Na verdade, antes de ver Fari, Roy estava pensando em como lidar com esses cavaleiros do Apocalipse e quais temas atrairiam seu interesse. Como os 4 cavaleiros do Apocalipse eram irmãos, ele pensou em usar o assunto para a guerra dos aprisionados no início. Ele acreditava que os outros cavaleiros definitivamente levariam a sério a questão da guerra. No entanto, Roy não conseguiu explicar sua fonte de informação. O vazamento de parcelas não era algo que pudesse ser feito a qualquer momento. Além disso, a questão da guerra sendo enquadrada estava cheia de todos os tipos de pontos suspeitos. Não só envolvia o Conselho Carbonizado, mas também poderia envolver os esquemas e arranjos de reis demônios como Samael ou Lilith, então ele não poderia tocá-lo facilmente. Roy estaria em apuros se não lidasse bem com isso. No entanto, enquanto conversava com Julia, a situação da cidade do rei demônio de Samael, o trono da Pedra Negra, deu inspiração a Roy. O poder de depravação, que poderia devorar tudo e decair a vida, era muito semelhante ao poder do vazio no mundo Warcraft. Isso fez Roy suspeitar que o poder do vazio poderia estar corroendo o mundo dos Darksiders. Portanto, ele simplesmente decidiu trazer esse assunto à tona enquanto enfrentava Fari e aplicou o que sabia sobre o poder do vazio do mundo Warcraft a esse poder de depravação. Os verdadeiros titãs vêm das almas dos planetas. E essas chamadas almas do mundo são as consciências vitais dos planetas. Quando essas almas nascentes do mundo despertam, elas se tornam titãs. Roy sentou-se no chão e encarou Fari. Dizem que o panteão foi construído pelo primeiro titã desperto, Amenchu. Depois de acordar, ele viajou por inúmeros mundos em busca de planetas com almas mundiais e então despertou seu povo. Esses seres naturalmente benevolentes nasceram em harmonia com a ordem e a estabilidade e têm uma afinidade inata com os poderes mágicos escondidos no universo. Eles estão plenamente conscientes de que o seu poder é demasiado grande, por isso respeitam o credo da gentileza quando enfrentam todas as civilizações que encontram. É assim mesmo? Acontece que existem existências fora deste mundo, como o Conselho Carbonizado, que defendem a vontade do Criador e mantêm o equilíbrio do universo. Fari sentou-se de pernas cruzadas em frente a Roy, ouvindo sua história. Roy sorriu com suas palavras. Não se preocupe, ainda não terminei. No panteão, existe um grande titã chamado Sargeras. Ele é o guerreiro mais forte do panteão, o defensor do panteão e o mais nobre dos deuses. Ele tem um corpo magnífico e incomparável, do tamanho de um planeta, e tem fé inabalável, qualidades nobres e força e coragem que nenhum outro pode igualar. Confiado pelo panteão, ele foi caçar demônios nas profundezas da espiral etérea e jurou limpar o universo de todos os demônios. Um titã tão poderoso está lidando com vocês, demônios. Fari riu enquanto apontava para Roy. Parece que o seu mundo demoníaco está prestes a acabar. Não. Quando fui convocado para aquele mundo, este grande titã, Sargeras, caiu e se tornou o Titã Negro. Roy cruzou os braços e zombou. Pelo contrário, Sargeras destruiu o panteão criado por Amenchu. Ele também matou todos os titãs. Absurdo. Fari olhou feio, levantou-se de repente e apontou para o nariz de Roy. Posso dizer que o que você disse é um absurdo. Humph. Embora eu seja um demônio, não estou mentindo. Roy respondeu. Caso contrário, como você acha que eu ainda poderia voltar vivo daquele mundo? Não interrompa. Ouça-me e você entenderá o que está acontecendo. Ok. Vou ouvir sua história sem sentido e ver até onde ela pode ir. Fari sentou-se novamente. Roy inventou uma história aqui. Ele disse que já esteve no mundo Warcraft antes e o descreveu como se o tivesse experimentado pessoalmente. Tanto Fari quanto os outros sabiam que os demônios do abismo poderiam ir para milhões de mundos através dos portões do abismo, então apesar de Fari ter algumas dúvidas, ela aceitou isso como verdade. Além disso, o tom de narrativa de Roy era cheio de emoções. Agora, não apenas Fari foi atraído por sua história, mas até mesmo Vulgrim, que estava escondido no espaço do purgatório,
E o observador do conselho ao lado de Fari também foram atraídos. Quando fui convocado do abismo para aquele mundo, o que entrei não foi o mundo material principal. Roy disse, mas convocado para um lugar chamado Twisting Nether, um reino de escuridão sem fim, turbulência, caos e distorções. Lá, além dos demônios do abismo, também existiam criaturas conhecidas como demônios do vazio. Eles têm a mesma aparência selvagem dos demônios do abismo, mas não são criaturas do abismo, mas sim transformados pela erosão do poder do vazio. Na espiral etérea, incontáveis demônios formaram um exército incomparavelmente grande. Este exército é chamado de Legião Ardente. E o líder da Legião Ardente é o Titã Negro Sargeras. Roy continuou a enganá-la sem mudar de expressão. Fiquei lá por um tempo e me tornei membro da Burning Legion. Da boca de outros demônios, ouvi muitos rumores, incluindo a origem do Titã Negro Sargeras. Sargeras foi originalmente encarregado pelo panteão de ir fundo na espiral etérea para eliminar os demônios de lá e impedi-los de destruir mundos e interferir nos planos dos titãs para despertar as almas do mundo. No entanto, quando Sargeras se aprofundou no Nether, ele descobriu a verdade sobre a origem da espiral etérea em um mundo sombrio e murcho. O vazio é o oposto de todas as coisas. Se o Criador é o Criador de todas as coisas, então o vazio é o destruidor de todas as coisas. Este poder é o inimigo do Criador. Roy disse solenemente. Um grupo de criaturas aterrorizantes nasceu no vazio. Essas criaturas do vazio são os senhores do vazio. Eles usaram o poder frio do vazio para tentar corromper qualquer mundo que abrigasse almas mundiais adormecidas. Sargeras percebeu que uma vez que o poder do vazio corrompesse com sucesso um titã nascente, ele despertaria em uma criatura sombria indescritível. Todas as coisas do universo, e até mesmo todo o panteão, seriam impotentes para resistir. Naquela época, o titã distorcido consumiria toda a matéria e energia do universo, fazendo com que tudo o que existe se submetesse à vontade dos senhores do vazio. Sargeras, este invencível campeão dos titãs, sentiu o medo pela primeira vez na vida. De repente, ele percebeu que os lordes do vazio estavam procurando por almas do mundo como o panteão. Além disso, Sargeras nunca pensou que a energia do vazio pudesse corroer titãs adormecidos tão completamente. Em seu medo e raiva, ele ergueu sua lâmina e cortou completamente o mundo à sua frente, destruindo este mundo e matando o titã nascente. Após esta batalha, ele percebeu que a única maneira de parar o poder do vazio era destruir os mundos antecipadamente. No entanto, quando ele retornou ao panteão para relatar tudo isso, seu povo não acreditou nele. Eles não haviam testemunhado os horrores dos senhores do vazio com seus próprios olhos e não conseguiam compreender o desespero no coração de Sargeras. Em vez disso, eles repreenderam Sargeras por sua ação imprudente. Mesmo que Sargeras tenha tentado ao máximo convencê-los da necessidade do que fez, ele finalmente percebeu que tudo foi em vão. Quanto a como lidar com a ameaça dos senhores do vazio, a discussão entre Sargeras e os outros membros do panteão foi excepcionalmente acirrada. O que era mais preocupante para Sargeras era que, uma vez que o poder do vazio poderia corromper uma alma mundial, poderia ser capaz de corromper mais, e provavelmente era tarde demais para detê-los. Portanto, o profundo desespero e decepção esmagaram Sargeras. Ele saiu com raiva e se separou do panteão. Ele acreditava que seus compatriotas nunca seriam capazes de ver a verdade, e se eles não tivessem intenção de ajudá-lo a eliminar a corrupção dos senhores do vazio, então ele faria isso sozinho. Sargeras sentiu que precisava de um exército que pudesse controlar para lutar contra os senhores do vazio. Ele pensou nos demônios, então retornou à espiral etérea e usou a enorme energia escura e a energia maligna aqui para se tornar o Titã Negro. Ele reuniu todos os demônios e os levou a destruir os mundos que tinham almas mundiais e poderiam ser corrompidos pelo poder do vazio. O Titã Negro percebeu profundamente que somente queimando tudo ele poderia ter esperança de impedir o objetivo final dos Lordes do Vazio. Roy não entrou em detalhes sobre Sargeras, apenas descrevendo-os brevemente, porque esses eventos podem ter passado por milhões de anos de história no mundo Warcraft.
E não era algo que ele pudesse explicar com apenas algumas palavras. Mas mesmo assim, depois de ouvir a história de Roy, Fari e Julia não puderam deixar de mergulhar em pensamentos profundos. Na opinião de Fari, a história de Roy não parecia inventada. Se ele inventasse isso, definitivamente haveria muitas lacunas. Além disso, nomes como Legião Ardente, Panteão, Titãs e Almas do Mundo não pareciam ter sido inventados na hora. O poder do vazio é realmente tão assustador? Fari franziu a testa e perguntou. É tão assustador que mesmo um grande titã se sinta desesperado o suficiente para fazer o oposto, passando de protetor a destruidor. Não sei. Roy balançou a cabeça. Afinal, não fiquei naquele mundo por muito tempo. Havia muitas forças poderosas naquele mundo. Naquela época, eu nem era bucha de canhão entre os demônios, então tive a sorte de sobreviver e descobri uma maneira de retornar ao abismo. Não entrei em contato com o verdadeiro poder do vazio, então não posso responder sua pergunta. Eu só sei que muitos planetas foram destruídos e acabaram naquele mundo. Na verdade, quando vim a este mundo, não prestei muita atenção nisso. Mas depois de entrar em contato com Julia, ouvi dela a palavra depravação. Depois de ouvir sua descrição, percebi que a depravação que ela mencionou era na verdade tão semelhante ao poder do vazio. Fari ergueu a cabeça e olhou para Julia, que acabara de se recuperar do choque. Ela rapidamente assentiu e disse a Fari: posso confirmar, cavaleiro, que o que Osíris disse é verdade. Contei a ele sobre a aparência anormal da Pedra Negra de Lord Samael. Não sei se você já esteve na Pedra Negra, mas ela está realmente à beira do colapso. Talvez este poder seja realmente o mesmo poder do vazio. Ao ouvir isso, Roy não pôde deixar de elogiar Julia em seu coração. Sua assistência foi imediata. Fim do capítulo. Capítulo 162. Pescar é algo que requer paciência. Fari caiu em pensamentos profundos novamente. Ela olhou nos olhos de Roy enquanto vários pensamentos passavam por sua mente. Roy olhou para ela com calma. Na verdade, as palavras de Roy não poderiam ser consideradas completamente mentirosas. O que ele disse sobre o vazio era realmente verdade. Ele estava apenas pegando assuntos de outro mundo e mencionando-os neste mundo, fazendo com que Fari não tivesse a capacidade de verificar a autenticidade de suas palavras. O poder do vazio era muito semelhante ao poder de depravação, que Julia mencionou, então até o próprio Roy suspeitou que fosse realmente um poder do vazio. A hesitação de Fari estava nisso. Embora ela tivesse entrado em contato apenas indiretamente com algumas informações vagas sobre a depravação, algumas coisas ficaram imediatamente claras após corroborar as palavras de Roy. Ela agora poderia dizer que acreditou principalmente nas palavras de Roy. Então, o Dark Titan Sargeras teve sucesso? Fari perguntou de repente a Roy depois de um tempo. Ele conseguiu prevenir a corrupção provocada pelo vazio? Não sei. Roy balançou a cabeça. Embora os mundos que ele destruiu tenham de fato reduzido a corrupção do poder do vazio, e possa-se dizer que ele interrompeu a propagação e o crescimento do vazio, isso também pode enfraquecer os poderes que resistem ao vazio. Ninguém sabe se suas ações são certas ou erradas. O resultado é impossível de saber até o último momento. É mesmo. As palavras de Roy dissiparam os últimos vestígios das dúvidas de Fari. Anteriormente, ela sempre sentiu que Roy estava usando os feitos do Titã Negro Caído Sargeras para tentá-la a cair. Afinal, um guerreiro tão poderoso e magnífico se juntou ao acampamento demoníaco. O poder deste exemplo foi realmente muito poderoso, mas as palavras finais de Roy não mostraram qualquer intenção de promover as conquistas dos demônios. Em vez disso, sua avaliação de Sargeras foi muito objetiva, fazendo com que Fari dissipasse imediatamente suas dúvidas finais. Muito bom. A fúria se levantou. Tenho que admitir que a informação que você trouxe é realmente muito valiosa. Encontrarei uma maneira de verificar o que você disse. Como você vai verificar isso? Ir para esses espaços corroídos? Roy perguntou. Claro, tenho que ver com meus próprios olhos.
Fúria disse. Ao ouvir isso, o observador ao lado dela ficou ansioso e disse rapidamente: Senhora, não se esqueça de sua missão. Ao contrário do observador que o conselho enviou para monitorar a guerra no futuro, este observador ao lado de Fari parecia ser sempre cauteloso e seguiu o exemplo de Fari. Mas quando ela falou, Fari agarrou seu pescoço e gritou para ela: cale a boca. Se o que este demônio disse for verdade, então o equilíbrio que os 4 cavaleiros estão tentando manter não tem sentido. Quando o mundo inteiro está sendo devorado pelo vazio, que equilíbrio é necessário? O que ela disse era realmente verdade. Embora Fari fosse temperamental, ela ainda era uma cavaleiro do Apocalipse, então ela naturalmente sabia o que era importante. O observador não estava disposto a desistir. Mas se você desobedecer a ordem do conselho e não perseguir os 7 pecados capitais, mas deixar o mundo humano e ir para outro mundo sem permissão, você não tem medo de atrair a punição do conselho. Não esqueça que os cavaleiros do Apocalipse são leais ao conselho. Como você pode se colocar em uma situação desvantajosa só por causa das palavras de um demônio? Quem sabe se são verdadeiros ou falsos? Isso é fácil. Fari levantou a cabeça e disse a Roy: Demônio, seu nome é Osíris, certo? Agora, eu contrato você para me ajudar a resolver os 7 pecados capitais. Depois, voltarei para encontrar você e os trarei de volta ao conselho para relatar. Que tal isso? Sem falar no observador, até Roy não acreditou. Tem certeza de que isso vai funcionar? Claro. Fari colocou as mãos nos quadris. O conselho apenas me encarregou de caçar os 7 pecados capitais, mas não disse que eu tinha que agir. Não há nada de errado com essa lógica. No entanto, Roy ainda não se atreveu a encarar isso levianamente. Os 7 pecados capitais parecem pertencer ao acampamento demoníaco. Você realmente quer que eu, um demônio, os casse? Não se preocupe, os 7 pecados capitais não são demônios reais. Fúria disse, eles são apenas um grupo de prisioneiros, representações extremas de emoções negativas. Eles não têm corpos reais para começar. Depois de escapar, eles possuirão corpos de outras criaturas para obter formas físicas. Você só precisa matar suas formas físicas para capturá-los. Com isso, Fari jogou um talismã em forma de caveira em Roy. Ela o havia tirado do enorme pássaro estranho que ela matou. Depois que Roy o pegou, Fari disse, este é o talismã do pecado. Parece ser algum tipo de recipiente que pode ressoar com os 7 pecados capitais. Aquele sujeito da inveja o usou para interconectar poderes com os outros 7 pecados capitais, mas agora ele está selado por dentro. Você só precisa encontrar os outros 7 pecados capitais. Vendo Roy querendo falar, Fari balançou o dedo primeiro. Não me rejeite. Se você ainda quer saber os segredos dos Nefilins, é melhor fazer o que eu digo. Vou cumprir o contrato, mas tenho que sair primeiro para verificar o que você disse. Se o que você disse for verdade, então, quando eu voltar, cumprirei o contrato e lhe contarei os segredos dos Nefilins que conheço. Mas se eu estiver envolvido na questão dos 7 pecados capitais, você terá que esperar muito tempo. Você realmente entende bem o contrato demoníaco. Roy não tinha escolha agora. Não que Fari não pretendesse cumprir o contrato, mas ela planejava esperar até verificar o que ele dizia ser verdade antes de cumpri-lo. Roy não poderia refutar tal desculpa. Depois de pensar sobre isso, Roy disse, não é impossível ajudá-lo a caçar os 7 pecados capitais, mas isso é outro negócio, certo? O que eu posso obter? Vamos fazer assim. Fari pensou por um momento e disse, já que estou contratando você, posso pagar com almas. Se você puder me dar todos os 7 pecados capitais depois que eu voltar, eu lhe pagarei 1 milhão de almas. 1 milhão? Roy a avaliou. Você tem tantas almas? Não subestime a riqueza dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Fari disse com orgulho. Servi ao conselho carbonizado por milhares de anos e matei inúmeros inimigos. Ainda tenho essas economias. Roy ficou em dúvida e perguntou, e se você não puder voltar? O que você quer dizer?
Você está me desprezando? Fari ficou imediatamente irritado. Não, não, não. O que quero dizer é, e se o conselho capturar você? Roy disse enquanto olhava para o observador. Então você pode comer as almas dos 7 pecados capitais. Fari acenou com a mão, aparentemente despreocupado. Quando a observadora ouviu isso, ela imediatamente gritou, Senhora, como você pode? No entanto, Fari foi apenas caprichoso e apenas respondeu, eu dou as ordens. Então ela se virou e saiu. Entre os 4 cavaleiros do Apocalipse, Fari era a única mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha o pior temperamento e era a mais imprevisível. Na verdade, ela só veio ao mundo humano para caçar os 7 pecados capitais depois de negociar as condições com o Conselho. Ela fez as coisas com tanta obstinação que até o Conselho Carbonizado teve dor de cabeça por causa dela. Vendo Fari se virar e sair, o observador parou e não a seguiu imediatamente. Em vez disso, ela voou na frente de Roy e apontou para ele. Maldito demônio, você sabe o que você fez. Entregue o talismã do pecado rapidamente. Por causa de suas mentiras e enganos, a amante irá. No entanto, antes que ela pudesse terminar de falar, Roy de repente esticou sua garra, beliscou a cabeça do observador e apertou levemente o observador até que ela gritou. Roy a colocou na frente dele e zombou do observador. Seu poder pode conter os cavaleiros, mas não sou alvo de sua vigilância. Seu poder é inútil contra mim, então, quem lhe deu coragem para gritar comigo? Me solte, me solte. A cabeça do observador foi beliscada por Roy, e a parte inferior de seu corpo tremia, querendo se libertar. Ela gritou, eu sou do Conselho Carbonizado, demônio. Como você ousa me tratar assim? Você não tem medo da punição do Conselho? Você acha que terei medo? Roy perguntou. Entenda isso direito. Sou um demônio e sempre fui inimigo do Conselho. Mesmo se eu te matar aqui, você acha que o Conselho viria especialmente me incomodar por causa de um mero observador como você? Claro, claro. A observadora lutou com todas as suas forças e disse de má vontade, mesmo sem fúria, ainda existem outros 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas o problema é que os outros 4 cavaleiros do Apocalipse não conseguem nem cuidar de si mesmos atualmente, certo? Roy sorriu sinistramente. Parece que um observador como você ainda não descobriu a situação atual do Conselho. Roy estava realmente destemido agora porque, de acordo com seu palpite, o rei demônio Samael provavelmente estava conspirando contra o Conselho Carbonizado. Através de vários eventos, ele parecia estar planejando fazer com que os 4 cavaleiros do Apocalipse e o Conselho Carbonizado se voltassem um contra o outro, desmantelando assim a maior força do Conselho. De acordo com a impressão de Roy, Samael pode ter feito isso no final. No mínimo, Or traiu o Conselho Carbonizado depois que ele reapareceu 100 anos depois. Além disso, Roy conseguiu fazer com que Fari deixasse o mundo humano através do tema da corrosão do vazio. O que era certo era que se Fari fosse para outros espaços alternativos em busca de depravação, o Conselho Carbonizado poderia puni-la. Com a personalidade de Fari, essa punição seria sem dúvida contraproducente. Embora matar o anjo Uriel tivesse mudado a trama deste mundo, Roy não estava nem um pouco preocupado. Ele só precisava seguir a tendência geral, e essa tendência nada mais era do que a rebelião dos 4 cavaleiros do Apocalipse e o colapso do Conselho Carbonizado. Dessa forma, não só não interferiria nos planos do rei demônio Samael e Lilith, mas poderia até acelerar o processo. Afinal, Roy era um demônio do abismo. Para ele, Samael e Lilith eram os verdadeiros chefes. O que ele fez foi bom, desde que não afetasse esses 2 figurões. Quanto aos outros anjos ou ao Conselho Carbonizado, Roy não se importava em se preocupar com o que eles pensavam. Assim como Roy estava pensando se deveria ajudar Fari a matar este observador, Julia de repente o lembrou, o talismã do pecado, parece esteja brilhando. Roy abaixou a cabeça para olhar o talismã do pecado na outra mão. Com certeza, este talismã estava emitindo uma luz fraca.
Como o próprio talismã do pecado tinha uma luz fraca, essa luz adicional não podia ser vista sem olhar de perto. Roy ficou intrigado e acenou com o talismã 2 vezes. Então ele descobriu um fenômeno estranho. Quanto mais próximo o talismã estivesse do observador, mais brilhante seria a luz. Roy olhou para o talismã, depois para o observador, e de repente percebeu. Haha, que descoberta incrível! Roy disse ao observador. Porque este talismã do pecado emite uma luz tão fraca quando se aproxima de você? Será que você acidentalmente pegou emprestado um pouco de poder através deste talismã enquanto lutava? Você também é um dos 7 pecados capitais. Fim do capítulo. Capítulo 163. Não contando. Que bobagem você está dizendo? Embora ela tenha dito isso, qualquer um podia sentir o tremor inconsciente na voz do observador. Esta foi a primeira reação instintiva do corpo quando um segredo foi exposto. Roy beliscou a cabeça do observador. Ele estava tão perto dela que naturalmente sentia isso com muita clareza, então confirmava cada vez mais seu palpite. Ele balançou levemente o rabo enquanto pegava o talismã do pecado na mão e continuava a especular. Vamos pensar e ver. Quando Fari jogou essa coisa para mim agora há pouco, ela disse que esse talismã estava no corpo de Envy depois que ela o matou. Ela disse que essa coisa poderia permitir que a inveja interconectasse poderes com os outros 7 pecados capitais. Mas então surge a pergunta, por que a inveja deveria interconectar poderes com os outros 7 pecados capitais? Julia não pôde deixar de perguntar, sim, por quê? Só existe uma possibilidade. Roy se virou para Julia. Essa inveja era simplesmente uma farsa. Os chamados poderes de interconexão são basicamente falsos. A verdadeira função deste talismã é roubar poderes sem permissão dos outros 7 pecados capitais e depois usá-los para se disfarçar. Ao ouvir isso, Julia de repente percebeu. Eu entendo. Se o pássaro estranho que Fari derrotou fosse realmente um dos 7 pecados capitais, então deveria ser poderoso. Não há razão para emprestar outros poderes através do talismã. Isso mesmo. Roy assentiu em aprovação. E é muito fácil verificar isso. Contanto que encontremos os outros 7 pecados capitais e vejamos se eles têm o mesmo talismã do pecado, entenderemos. Se existe um talismã, minha especulação está errada. Mas se os outros 7 pecados capitais não tiverem um, e apenas aquele pássaro estranho o tiver, isso prova que há um problema. Roy olhou para o observador preso em sua mão com uma expressão provocativa. Estou certo, a verdadeira inveja do pecado mortal. Julia olhou surpresa para Roy e depois para o observador em sua mão, que havia parado de se debater. Ela disse, incrédula, você está dizendo que ela é a verdadeira inveja. O observador enviado pelo Conselho carbonizado a um cavaleiro do Apocalipse é na verdade um dos 7 pecados capitais. O que ele está tentando fazer? Vou ter que perguntar a ela. Roy sorriu e disse ao observador, por que você ainda está fingindo? Suponho que terei que levá-lo para encontrar os outros 7 pecados capitais para verificar isso. Assim que ele terminou de falar, o observador disse de repente, não há necessidade. Não existe talismã do pecado entre os outros 7 pecados capitais. Essas palavras sem dúvida admitiam que a especulação de Roy estava certa. No entanto, depois que sua identidade foi exposta, o observador não entrou em pânico. Embora Roy ainda a estivesse beliscando, ela disse calmamente, então, demônio, o que você planeja fazer comigo? Você vai me selar no talismã. Ao dizer isso, a observadora mobilizou silenciosamente seu poder mágico e se preparou para lutar contra Roy e Julia. Ela realmente não esperava que esse demônio na frente dela fosse tão afiado. Ele poderia deduzir muito com apenas uma pequena falha. A personalidade despreocupada de Fari, aliada à sua mentalidade preconcebida, fizeram com que ela se enganasse e não duvidasse da autenticidade de Envy. Mas agora, um demônio descobriu. Isso foi sério. A intenção original do observador era pegar de volta o talismã do pecado que Fari havia dado a Roy.
Era algo muito importante para ela, mas em vez de voltar atrás, ela foi exposta por Roy. O observador lamentou muito. Se ela soubesse antes, por que ela teria ficado sozinha? Por que não sair com Fari primeiro? Porém, no momento em que a observadora, ou melhor, a verdadeira inveja, estava prestes a lutar com todas as suas forças, Roy de repente afrouxou a mão e a soltou. Qual é o significado disso? O observador ficou pasmo. Ela flutuou no ar e olhou para Roy com espanto, sem saber o que ele estava fazendo. Estou de bom humor agora e não quero matar você. Roy esticou as garras e lançou um sorriso sinistro para o observador. Então, você pode se perder agora. Ao ouvir isso, muito menos o observador, até Julia ficou pasma. Ela puxou as asas de Roy e disse ansiosamente, Osiris. Que diabos está fazendo? Você não concordou em ajudar Fari a capturar os 7 pecados capitais. Isso é 1 milhão de almas. Agora que um dos 7 pecados capitais está aqui, você realmente quer deixá-la ir? Quais são os 7 pecados capitais? Eu não vejo nenhum. Roy calmamente segurou seus chifres de demônio com as 2 mãos e acariciou-os ao longo dos chifres. Essa ação era como pentear o cabelo para trás quando ele tinha cabelo, fazendo Roy se sentir extremamente confortável. Você não vê nenhum? Ela não está bem na sua frente. Julia ainda não tinha reagido e ainda discutiu. Absurdo. Roy não pôde deixar de olhar para ela. A fúria não matou a inveja. Como ela pode não ter certeza disso? Nós vamos pegar os outros 6. Julia ficou atordoada. Ela finalmente percebeu que algo estava errado. Embora ela ainda não entendesse, ela fechou a boca habilmente e não disse mais nada. Depois de acomodar Julia, Roy se virou para olhar para o observador e disse em tom ameaçador, você não vai se perder. Estou apenas dando uma cara ao conselho atrás de você. Você realmente acha que não me atrevo a matar você? O observador olhou para Roy com desconfiança. Ela não entendia por que Roy, que já havia descoberto sua verdadeira identidade, ainda a deixou ir. Mas ela não era tola. Já que Roy deixou isso tão claro, por que ela deveria continuar aqui? Então ela se virou e flutuou rapidamente para perseguir Fari, que já havia partido. Depois que ela saiu, Julia perguntou curiosa a Roy, o que você quer fazer? Eu não quero fazer nada. Roy esticou o corpo, os ossos e as asas, emitindo sons estridentes. Se eu quiser trocar 1 milhão de almas de Fari, só preciso de 7 almas no talismã quando finalmente entregá-lo a ela. Quanto a se um deles está errado ou não, não é problema meu, mas sim de Fari. Ao ouvir isso, Julia assentiu, parecendo entender. Ela podia sentir que Roy parecia estar tramando algo, mas estava um pouco confuso para ela e ela não conseguia ver direito, então só conseguiu suprimir suas dúvidas por enquanto. Como? Somente quando Roy e Julia foram deixados no local é que o time do Vulgrim finalmente emergiu do espaço do purgatório. Ele testemunhou tudo o que aconteceu, mas assim como Julia, Vulgrim não conseguia adivinhar o que Roy estava pensando. Mas esse aproveitador foi bastante inteligente. Ele sempre aderiu ao princípio de não se importar com coisas com as quais não deveria se importar, então disse a Roy de forma lisonjeira, Excelência Osiris, parabéns por fazer um grande negócio. 1 milhão de almas. Até eu tenho que trabalhar por vários anos para obter tantas almas através do comércio. Tudo bem, você se beneficiará quando chegar a hora. Roy acenou para ele e disse significativamente, os madrugadores podem não ter necessariamente minhocas para comer, mas os pássaros espertos com certeza serão capazes de comê-los. Você entende o que quero dizer? Claro. Vulgrim respondeu enquanto estendia a mão para fazer um movimento sobre a boca. Muito bom. Vamos encontrar os outros 7 pecados capitais. Roy abriu as asas e voou, e Julia o seguiu apressadamente. Quanto a Vulgrim, ele retornou ao espaço do purgatório e desapareceu. Ele não o seguiria quando a luta fosse necessária. Do outro lado, o observador rapidamente alcançou Fari. Ao vê-la aparecer, Fari perguntou a ela, onde você foi agora?
O observador explicou calmamente, fiquei para trás e olhei secretamente para o demônio chamado Osíris. Ele ficou lá por um tempo antes de sair. Ele provavelmente foi procurar os 7 pecados capitais restantes de acordo com suas instruções. Honorável senhora, você realmente se sente segura em confiar a missão a ele? O observador mentiu, mas Fari não sabia disso. Dizia-se que a personalidade determinava o destino. O mau humor e a personalidade negligente de Fari fizeram com que ela não duvidasse do observador, que sempre foi respeitoso. Fari sorriu com confiança. Humph, embora esse cara seja um demônio de alto escalão e sua força seja suficiente para lidar com os 7 pecados capitais, não pense que não sei o que ele está pensando. Aspas. O observador ficou atordoado por um momento antes de perguntar apressadamente, honorável senhora, você adivinhou o plano dele? Claro, Fari disse com certeza, o que ele disse anteriormente sobre usar os segredos do poder do vazio para trocar pelos segredos de nós, Nephilim, e que ele quer ter um descendente poderoso com aquele anjo caído era tudo falso. Seu verdadeiro objetivo é provavelmente encontrar uma maneira de ser promovido a Lorde Demônio. É mesmo? O observador não sabia como responder. Tenho lidado com demônios há muitos anos. Fúria disse, é por isso que sou muito claro sobre os pensamentos desses demônios. Existem tantos demônios de alto escalão no abismo do inferno, e cada um deles está tentando encontrar uma maneira de ser promovido a Lorde Demônio. Mas apenas alguns sortudos podem avançar para se tornarem Lordes Demônios. Talento e sorte são indispensáveis. Mas já que ele consegue pensar em buscar os segredos dos Nefilins para ajudar em sua promoção, ele é um demônio inteligente. Então, você concordará com os termos dele? O observador perguntou cuidadosamente. Claro, Fúria assentiu. Enquanto eu puder verificar se o que ele disse é verdade, cumprirei a minha parte. Afinal, aquele cara assinou um contrato demoníaco comigo. Acho que é melhor você reconsiderar. Disse o observador. Não será bom se houver outra figura de nível Lorde entre os demônios. No entanto, Fari olhou para ela depois de ouvir isso. Você acha que terei medo? Não foi isso que eu quis dizer. A observadora rapidamente acenou com as mãos em negação. Senhora, você é tão poderosa, então como pode ter medo de um Lorde Demônio? Fari finalmente ficou satisfeito. Ok, você não precisa dizer mais nada sobre isso. De qualquer forma, mesmo que ele obtenha os segredos do nascimento dos Nephilim, ele pode não ser necessariamente capaz de usá-los. Agora, preciso encontrar uma entrada para um espaço alternativo e então ir ver meu irmão mais velho, Morte, que tem 100 notícias e vestígios. Tenho certeza de que ele deve estar pensando em uma forma de salvar o Or. Embora eu não goste muito dele, acho que ele é provavelmente o único entre os 4 cavaleiros que pode realmente entrar em contato com a depravação. Fim do capítulo. Capítulo 164. Encontre algo para fazer quando estiver entediado. Fari e o observador não estavam apenas falando sobre Lordes Demônios, mas Roy e Julia também estavam falando sobre esse assunto. Quando ela e Roy ficaram sozinhos, Julia imediatamente se tornou um bebê curioso. Ela voou atrás de Roy e continuou fazendo perguntas. Naquele mundo em que você esteve, existem realmente criaturas titãs tão poderosas? Como é a força deles comparada à de Sua Majestade Samael? Você viu aquele Sargeras? Como ele ficou depois de se tornar o Titã Negro? Ele tem sua aparência original de titã ou se tornou um demônio? Você perguntou ao Cavaleiro do Apocalipse sobre os Nefilins porque queria obter uma maneira de fundir linhagens de anjos e demônios. Então, por que você não vai comigo encontrar Mãe Lilith? Ela não deveria ser quem mais entende. Com o que você está preocupado? É por causa do selo de Sua Majestade Samael. A propósito, por que você abandonou a verdadeira inveja agora há pouco? Quer deixar uma peça escondida ao lado do cavaleiro? Julia fez uma pergunta após a outra, fazendo a cabeça de Roy doer. No início, ele teve paciência de responder com algumas palavras para ela.
Mas depois de ficar irritado com as perguntas dela, ele simplesmente decidiu não dizer nada. Porém, quanto mais ele não dizia nada, mais animada Julia ficava e continuava perguntando sem parar. Finalmente, Roy caiu no chão. Julia também pousou e perguntou curiosa, por que você pousou? Você encontrou vestígios dos 7 pecados capitais. Antes que Julia terminasse de falar, um rabo grosso veio, envolveu-a e puxou-a para mais perto de Roy. Roy rosnou aborrecido, por que você está falando tanto? Você é realmente um pato. No entanto, Julia não entendeu as palavras de Roy porque ela não sabia o que era um pato, então ela só pôde dizer a Roy atordoada, estou apenas curiosa. Você me disse para segui-lo, mas não me disse nada. Claro, eu quero saber. Desde quando eu disse para você me seguir? Você está me seguindo sozinho. Roy disse com dor de cabeça. Não foi? Julia também ficou chocada. Então ela inclinou a cabeça e pensou cuidadosamente sobre isso por um tempo antes de perceber que realmente não parecia haver nada. Ela estava tão envergonhada. Depois de um tempo, Julia disse desanimada, então, por que estou seguindo você? Você não vai salvar Sua Majestade Samael. Eu digo, por que você está tão determinado a salvar Samael? O que você está pensando? Roy não pôde deixar de cutucar sua testa com o dedo. Você é um anjo caído de 4 asas e apenas um demônio de alto escalão. Samael é um rei demônio e tem muitos senhores demônios ao seu redor. Mesmo aqueles lordes demônios não pensaram em salvá-lo, então por que um demônio de alto escalão como você precisa se preocupar com isso? Humph, os pensamentos desses lordes demônios são difíceis de entender. Julia não pôde evitar bufar. Quem sabe o que eles estão pensando? Assim que Sua Majestade Samael foi selado, muitos deles mal podiam esperar para saltar. Isso não é normal, Roy disse. A natureza dos demônios é assim. Os fortes são respeitados. Já que Samael foi derrotado pelo Destruidor, não é normal que os demônios se submetam ao Destruidor. Na minha opinião, você também pode desertar e não se preocupar com ele o dia todo. Julia ficou chocada ao ouvir isso. Como eu poderia? Por que não? Roy olhou para ela. Você não entende? Esses desertores não terão medo de Samael remover o selo e acertar contas com eles. Errado. Eles sabem, mas ainda assim desertaram. Isso ocorre porque se Samael derrotar o Destruidor após remover o selo, eles imediatamente se juntarão ao lado de Samael. Além disso, eles sabem muito bem que Samael não fará nada com eles porque essa é a natureza dos demônios. É mesmo? Julia ficou chocada com as palavras de Roy. Afinal, ela era apenas um anjo caído que foi transformado e não um verdadeiro demônio nascido e criado no abismo. Mesmo tendo ficado ao lado de Samael por tantos anos, ela ainda não entendia como os verdadeiros demônios pensavam. Pelo contrário, Roy viu tudo minuciosamente por causa de sua identidade demoníaca. Além disso, ele tinha mais uma coisa que não disse. Se tudo isso realmente era um dos planos de Samael, então talvez o seu chamado selamento também fosse um passo em seu plano. Em outras palavras, ele perdeu deliberadamente para o Destruidor. Por que ele fez isso? Roy não entendeu muito bem. Ele apenas sentiu vagamente que talvez Samael quisesse se esconder nos bastidores e usar isso para evitar a atenção do Conselho Carbonizado. No entanto, ele era o líder dos demônios, afinal. Se ele simplesmente se escondesse assim, os demônios, que haviam perdido seu líder, poderiam não ser capazes de vencer a guerra contra os anjos, então ele simplesmente deixou o Destruidor assumir a responsabilidade de ser o líder. Desta forma, não só os demônios poderiam obter uma vantagem na guerra com os anjos, mas também fez com que o Conselho Carbonizado concentrasse sua atenção no Destruidor. Se o Conselho despachasse os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles só encontrariam problemas com o Destruidor. Ele mesmo poderia esperar tranquilamente no local lacrado até que o plano fosse concluído passo a passo. Para ser honesto, quanto mais Roy adivinhava, mais aterrorizado ele ficava. A sabedoria desses antigos demônios de nível rei demônio era simplesmente aterrorizante demais.
Roy até especulou usando as memórias de sua vida anterior, mas era como se ele estivesse apenas tendo um vislumbre do quadro geral. Ele só conseguia ver algumas pistas, mas não a situação geral com clareza. Roy até se perguntou se o aproveitador demoníaco, Vulgrim, poderia ser um dos planos alternativos de Samael. Se ele não se lembrava mal, depois que War retornou ao mundo humano 100 anos depois, Vulgrim foi quem guiou War para encontrar o lugar selado de Samael. E com a ajuda de War, Samael finalmente escapou do selo. Se tudo isso fosse apenas uma coincidência, seria muito rebuscado. Esse foi o verdadeiro motivo pelo qual Roy resistiu à sugestão de Julia e não quis segui-la para destravar Samael. Samael não queria necessariamente que alguém o salvasse. Se Julia agisse precipitadamente, ela poderia se machucar. O que Roy não sabia era que suas especulações e ações mudaram mais uma vez o curso futuro deste mundo. Se ela não o tivesse conhecido, Julia teria realmente feito o possível para salvar Samael. No entanto, quando ela voltou ao local onde Samael foi selado e tentou retirá-lo do selo, ela o irritou. No final, Samael matou Julia. 100 anos depois, quando War desceu e encontrou Samael, Samael deu a ele um par de asas de anjo caído, e esse par de asas de anjo caído na verdade veio de Julia. Agora, porque Julia estava seguindo Roy, sob sua constante lavagem cerebral, o pensamento de salvar Samael havia desaparecido muito sem saber. Além disso, Roy não apenas matou o anjo Uriel, mas também convenceu Fari, que recebeu ordem de descer ao mundo humano, a partir. Pode-se dizer que sob sua interferência a trajetória futura deste mundo já havia saído de seu curso original e ninguém sabia o que aconteceria a seguir. Assim como a imaginação de Roy corria solta, a mente de Julia também divagava. Depois de se acalmar e pensar bem, ela percebeu que Roy estava realmente certo. Embora ela fosse a guarda pessoal de Samael, ela era limitada em sua força e status. Em relação a algumas coisas, ela pode não necessariamente saber mais do que os Lordes Demônios. Até mesmo os Lordes Demônios estavam sendo ambíguos sobre esse assunto. Ela era um anjo caído de alto escalão de nível demoníaco, e parecia que ela estava realmente se preocupando cegamente. Por um momento, Julia não pôde deixar de se sentir desanimada. Ela sentiu que sua lealdade a Samael era bastante ridícula. Entre demônios, realmente não fazia sentido mencionar lealdade. Essa era a natureza deles. Julia, esse anjo caído, tinha muito que aprender. Nesse momento, Julia de repente pensou em algo e seu rosto ficou levemente vermelho. Abaixando a cabeça, ela descobriu que o rabo de Roy ainda estava amarrado com força em sua cintura. Ela inconscientemente cutucou os dedos indicadores um contra o outro e sussurrou, Osíris, o que você disse antes, é verdade. O que? Roy voltou a si, mas não entendeu as palavras de Julia, então não pôde deixar de perguntar, o que é verdade? Sobre você querer ter um descendente comigo. A voz de Julia ficou cada vez mais suave. Essa frase surpreendeu Roy por um tempo. Então ele olhou para a aparência atual de Julia, abaixando a cabeça e brincando com os dedos. Se ele não conseguisse perceber o que estava acontecendo, então ele seria realmente um idiota. Com um suspiro, Roy caminhou em direção a um prédio ligeiramente intacto nas ruínas à frente. Seu rabo ainda estava envolvendo Julia e abraçando-a na frente de seu peito. Comparado ao corpo de 3 metros de altura de Roy, Julia, em quem seu rabo estava enrolado, parecia tão pequena, mas os dois pareciam tão bem censurados. Não há necessidade de perguntar nada. Assim como Roy disse antes, apenas faça. Depois de um tempo, os movimentos nas ruínas pararam. Roy havia removido a armadura de inverno frio há muito tempo, revelando sua pele azul de demônio gelado. Julia era a mesma. Sua armadura angelical foi colocada de lado e seu pequeno corpo estava deitado em seu peito, ofegante. Ela passou os dedos pelos músculos de Roy e perguntou curiosamente, você realmente acha que podemos ter descendentes? Anjos e demônios são duas espécies diferentes. Em termos humanos, parece que temos isolamento reprodutivo.
Eu também não sei, Roy disse enquanto usava o rabo para esfregar as longas pernas de Julia. Não é impossível ter sorte. Ao ouvir isso, Julia não pôde deixar de ficar ansiosa por isso. Se tivermos um descendente, como você acha que ele será? Como os Nefilins, ele será mais forte que nós. Julia parecia ter entrado no modo bebê curioso novamente e continuou fazendo perguntas a Roy. Irritado com as perguntas dela, Roy se virou, pressionando-a sob ele, e usou ações práticas para amordaçar sua boca. Os dois ficaram assim o dia inteiro, tendo se esquecido dos 7 pecados capitais. Fim do capítulo. Capítulo 165. A origem de Julia. Roy se divertiu muito. Na verdade, fazer sexo não é apenas a experiência sensual, mas a experiência visual também é muito importante. Quem disse que é tudo igual quando as luzes estão apagadas está falando besteira, *CK. Tente apagar as luzes enquanto pressiona um demônio fêmea do tipo inseto. Em comparação com as súcubos que aceitavam qualquer um, Roy considerou as mulheres anjos caídas as mais adequadas. Embora a atuação de Julia tenha sido bastante amadora, com Roy tendo que guiá-la o tempo todo, a sensação de conquista tornou-a uma experiência que ele nunca poderia encontrar em súcubos. Na verdade, Roy estava um pouco confuso sobre por que Julia cederia tão facilmente. Mas depois de pensar cuidadosamente, ele pareceu entender. Em relação aos anjos caídos, se não houvesse pensamentos e emoções negativas instilados neles durante suas transformações, eles não seriam chamados de anjos caídos. Por exemplo, intenção de matar, raiva, luxúria, etc. Somos considerados parceiros agora? Julia perguntou a Roy enquanto colocava sua armadura. Assim como a relação entre Sua Majestade Samael e Mãe Lilith. Vamos apenas dizer sim. Roy respondeu casualmente enquanto admirava seus movimentos. Depois de ficar tanto tempo no abismo, Roy sabia muito bem que não existiam relações de marido e mulher entre demônios. Somente demônios de alto escalão e acima dariam alguma importância e prestariam atenção às suas linhagens e descendentes. Caso contrário, eles seriam deixados à própria sorte. E esse tipo de relação de parceria que Julia mencionou existia entre os demônios, mas o que mantinha essas relações não era o amor, mas sim a força poderosa de uma das partes. Quando se tratava de vida ou morte, esses relacionamentos não eram estáveis e havia inúmeros casos de demônios matando seus parceiros. Claramente, Julia também sabia disso muito bem, então ela nunca pensou em querer discutir emoções com Roy. Isso foi realmente muito bom. No ambiente hostil do abismo, nenhum demônio ousou garantir sua segurança absoluta. Toda a sua sensação de segurança vinha da sua própria força, por isso não havia grilhões emocionais. Era uma coisa boa para os demônios e, claro, também se aplicava aos anjos caídos. Agora, Julia não mencionou nada sobre salvar Samael. Parecia que ela tinha ouvido o conselho de Roy e planejado esperar o retorno de Samael antes de voltar a ser seu subordinado. Durante esse tempo, antes de Samael retornar, ela poderia seguir Roy com justiça. Afinal, ela e Roy já haviam se tornado parceiros. O que faremos a seguir? Julia perguntou a Roy. Você está realmente planejando ajudar aquele cavaleiro do Apocalipse a caçar os 7 pecados capitais? Claro. Roy assentiu. De qualquer maneira, não tenho nada para fazer, então tenho que encontrar algo para fazer. Para os demônios, colher almas é uma das alegrias. Mesmo que eu não consiga obter as almas poderosas dos 7 pecados capitais no final, ainda é bom obtê-las e apreciá-las antecipadamente. Além disso, posso trocar as almas dos 7 pecados capitais por 1 milhão de almas da fúria. Mesmo que exija algum esforço, vale a pena. Então, como você planeja encontrar os 7 pecados capitais? Este mundo é tão grande, então quem sabe onde eles vão se esconder? Julia perguntou. Não se preocupe, eu tenho isto. Roy virou a palma da mão e um pequeno globo ocular com asas de demônio apareceu nele. Este foi o olho do demônio que Roy criou no mundo dos Piratas do Caribe. Integrou a combinação de invisibilidade e teletransporte.
E Roy não precisava controlá-lo pessoalmente, então era perfeito para procurar pessoas e coisas. O custo de criação de Demon Eyes não era alto, então Roy simplesmente criou centenas de Demon Eyes de uma só vez. Então ele os espalhou com as mãos, e essas centenas de olhos demoníacos se espalharam como um grupo de morcegos. Esses olhos demoníacos ficariam invisíveis depois de sair e relatariam situações suspeitas que descobriram para Roy. Naquela época, Roy só precisava julgar a situação para encontrar os vestígios dos 7 pecados capitais. Afinal, Roy não acreditava que os 7 pecados capitais se esconderiam e não fariam nada depois de escapar do conselho carbonizado. Eles são bastante convenientes. Julia olhou para o formato dos olhos do demônio e entendeu aproximadamente para que serviam. Mas você é um demônio do gelo, então por que você tem esse tipo de feitiço de invocação? Há muitas coisas que você não sabe. Roy não se incomodou em explicar a ela. HMPH, eu sou um homem trapaceiro, não, um demônio. Enquanto esperava o relatório dos Demon Eyes, Roy retirou as almas angelicais que obteve do espaço do sistema. Quando ele estava coletando almas com a bandeira de atração de almas antes, Roy obteve principalmente almas humanas, mas uma pequena parte delas eram almas de anjos que ele matou e levou embora. Na classificação do sistema, as almas dos demônios de baixo e médio escalão eram iguais às almas dos humanos. Eles eram almas de classe baixa, comuns. Somente depois de alcançar o demônio de alto escalão eles se tornariam almas malignas. Demônios de alto escalão, lordes demônios e reis demônios correspondiam a almas malignas de classe baixa, classe média e classe alta, respectivamente, mas as almas dos anjos de baixo nível eram diferentes. O sistema exibiu almas sagradas de classe baixa desde o início. Roy adivinhou que isso poderia ser devido à diferença entre a natureza das almas dos anjos e dos demônios. Parecia que suas almas estavam cheias do atributo sagrado no momento em que nasceram, e as almas dos demônios tiveram que adquirir gradualmente o atributo maligno à medida que matavam e destruíam continuamente. Depois de perguntar a Julia, Roy descobriu que realmente era esse o caso. Ele aprendeu com ela que os anjos pareciam ser capazes de usar o poder mágico de atributos sagrados assim que nascessem. Pode ser por isso que os anjos eram mais fortes que os demônios individualmente. Roy atualmente tinha cerca de 70 almas sagradas de classe baixa, todas provenientes dos soldados anjos que ele matou. Anjos e demônios eram iguais. Após a morte, suas almas retornariam aos pontos de ressurreição. Mas se os oponentes fossem inimigos naturais, muitas vezes era muito difícil para as almas escaparem. Sejam anjos ou demônios, ao encontrarem inimigos naturais, eles tentariam o seu melhor para matar os inimigos e arrebatar suas almas. Era impossível para eles verem as almas retornarem. Entre tantas almas sagradas de classe baixa, apenas uma era completamente diferente, a alma de Uriel. Essa alma era muito atraente tanto em tamanho quanto em brilho. Na tela do sistema, era uma alma sagrada de alta classe. Isso fez Roy se sentir um pouco estranho. Ele ainda se lembrava de que quando trocou a alma do anjo guerreiro que obteve com Vulgrim, era uma alma sagrada de classe média, e aquele anjo guerreiro também estava no nível do anjo do domínio. Logicamente falando, Uriel também estava no nível de domínio, mas por que a diferença entre as duas almas era tão grande? Depois que Roy fez essa pergunta, ele obteve uma resposta de Julia. Julia disse a Roy que Uriel era realmente diferente dos outros anjos do domínio. Ela não era apenas um anjo original, mas também estava em processo de promoção a anjo de 6 asas. Assim que ela completasse sua promoção a anjo do trono, ela se tornaria um verdadeiro anjo de 6 asas. Naquela época, todo o seu corpo removeria sua carne e sangue originais e gradualmente se transformaria em luz sagrada. Precisamente por isso, a alma de Uriel parecia diferente de outros anjos do domínio. Essa transformação se reflete nas asas dos anjos. Julia explicou. Depois de se tornarem serafins de primeira ordem, os anjos já se tornaram corpos elementais puros.
A luz sagrada é o seu verdadeiro corpo, e os anjos se separaram do gênero e não têm mais distinções entre homens e mulheres. É por isso que em muitas lendas humanas, a aparência e o gênero dos anjos são difíceis de distinguir. Não é de admirar. Roy entendeu de repente. Ele se lembrou da primeira vez que viu Gabriel. Naquela época, Gabriel estava queimando com chamas douradas, e agora que ele pensou sobre isso e entendeu, não eram aquelas chamas puras de luz sagrada. E porque seu corpo havia se transformado completamente em elementos de luz sagrada, até mesmo seu rosto ficou embaçado e todo o seu corpo parecia uma lâmpada incandescente. Júlia reaprendeu esse conhecimento sobre os anjos depois que se tornou um anjo caído. Ela ficou ao lado de Samael e teve muitas oportunidades de tomar contato com esse conhecimento. E agora, ela contou a Roy sem reservas. Certo. Roy de repente perguntou a Júlia, embora você tenha perdido suas memórias no processo de transformação em um anjo caído, seu eu anterior não deveria ser um anjo deste mundo, certo? Ou Samael ajudou você a reconstruir seu corpo? Não, eu realmente não sou um anjo deste mundo. Júlia disse, eu não tenho tatuagens e padrões de runas de anjo em meu corpo como Uriel, e meu estilo de armadura é completamente diferente do dela. Na verdade, fui trazido de outro mundo por Sua Majestade Samael. Ah, como é o seu mundo? Você ainda se lembra? Roy perguntou. Eu realmente não me lembro. Júlia balançou a cabeça. Mas Sua Majestade uma vez me disse que ele foi àquele mundo para encontrar um demônio traidor, e ele simplesmente me trouxe de volta. É isso. Traidor? Que tipo de traição vale a pena Samael enfrentar pessoalmente? Roy perguntou intrigado. Não sei, eu não vi aquele demônio com meus próprios olhos. Além disso, depois que Sua Majestade Samael foi para aquele mundo, ele descobriu que outros reis demônios também estavam encarregados de caçar o traidor naquele mundo, então ele voltou muito rapidamente. Júlia disse. No entanto, Sua Majestade mencionou o nome do traidor. Parece ser Esparda ou algo assim. PFFT. Roy cuspiu ao ouvir Júlia mencionar esse nome. Ele virou a cabeça e olhou para Júlia incrédulo. O que você disse? Esparda, o Cavaleiro das Trevas Esparda? Acho que é esse nome. Eu realmente não me lembro de muita coisa, Júlia respondeu antes de olhar para Roy com curiosidade. Por que, você ouviu o nome desse traidor? Eu não apenas ouvi falar dele antes, mas também estou muito familiarizado com ele. Não é este o pai de Dante e Vergil no mundo de Devil May Cry? Roy olhou para Júlia incrédulo. Ele nunca esperou que o antecessor de Júlia fosse um anjo do mundo Devil May Cry. Fim do capítulo. Capítulo 166 Almas Angelicais Incompatíveis. Talvez houvesse muitas pessoas chamadas Esparda, mas se o prefixo fosse Cavaleiro das Trevas e a raça fosse demônio, então definitivamente se referia ao mundo de Devil May Cry. O traidor dos demônios, o lendário Cavaleiro das Trevas, pai de Dante e Vergil. Roy não esperava ouvir esse nome no mundo Darksiders. Roy havia se perguntado, há muito tempo que com a mobilidade de demônios e anjos em vários mundos, ele iria encontrar anjos ou demônios de outros mundos em certos mundos. Agora, não havia necessidade de adivinhar. Um exemplo vivo estava bem na sua frente, Júlia. Este ex-anjo do mundo Devil May Cry. Mas existem anjos no mundo Devil May Cry. Talvez houvesse. Júlia não é uma. Além disso, demônios e anjos são sempre assim. Enquanto houver um lado, o outro lado definitivamente existirá. O que está errado? Há algum problema? Júlia perguntou perplexa ao notar a expressão de surpresa no rosto de Roy. Não é nada. Roy balançou a cabeça. Ele sabia que Júlia havia perdido as memórias do passado. Mesmo que ele perguntasse a ela sobre a situação no mundo de Devil May Cry, ela provavelmente não conseguia se lembrar, então ele parou decisivamente. Além disso, ele não sabia quanto tempo permaneceria neste mundo de Darksiders, então não fazia sentido perguntar sobre a situação no mundo de Devil May Cry agora. Ele voltou sua atenção para a alma angelical em sua mão. Anteriormente, ele havia encontrado o fim da guerra assim que caiu neste mundo,
Portanto, embora Roy tivesse obtido almas angelicais, ele não teve tempo de examiná-las cuidadosamente. Agora que observou cuidadosamente, descobriu que eram iguais às outras almas. As almas dos anjos também apresentavam diferenças de tamanho e volume. Essas almas douradas pareciam um pouco semelhantes às almas nobres, que Roy transmutou com o cubo orádrico. Isso fez Roy de repente entender que talvez as almas nobres dos humanos pudessem se transformar nas almas sagradas dos anjos através de meios especiais, então o céu não poupou esforços para procurar e admitir essas almas nobres. No entanto, foi definitivamente muito mais fácil para os humanos caírem do que se tornarem nobres. Você está planejando transformar essas almas em anjos caídos. Júlia olhou para ele enquanto ele observava essas almas angelicais e não pôde deixar de dizer: deixe-me lembrá-lo. Essa transformação não é fácil. Com sua força como um demônio de alto escalão, temo que não funcione. O que você quer dizer? Roy perguntou. Há algo especial sobre o nascimento dos anjos caídos. Claro. Não vamos falar de outras coisas, mas como você cria um corpo de carne e osso para um anjo caído que você deseja transformar? Júlia perguntou. Roy ficou atordoado. Sim, as almas geralmente precisavam de um navio para transportá-las. Caso contrário, eles se dissipariam gradualmente. Claro, também houve exceções. Por exemplo, em alguns ambientes especiais, as almas não se dissipariam e havia a possibilidade de que algumas das memórias contidas nas almas fossem restauradas com o passar do tempo. Após as memórias restauradas, as almas moldariam inconscientemente uma nova imagem de acordo com a aparência original do dono nas memórias, e o que se formaria seria um fantasma. Da mesma forma, o poder de certas magias de mortos-vivos também poderia transformar diretamente almas em fantasmas. Roy aprendeu essas coisas com Alice Cassandra. Falando em Cassandra, Roy não sabia como ela estava no mundo dos piratas do Caribe. De modo geral, era melhor que os navios que transportavam almas fossem corpos de carne e osso, como os anjos artificiais que Roy havia matado antes. Embora tenham sido criados artificialmente, seus corpos ainda eram de carne e osso. Se Roy quisesse transformar essas almas angelicais em anjos caídos, a primeira coisa que ele precisava resolver era um corpo capaz de carregar uma alma caída. Na verdade, não foi uma tarefa fácil. Nas palavras de Júlia, demônios comuns de alto escalão geralmente não pensavam nessas coisas. Somente depois de se tornarem lordes demônios ou reis demônios eles pensariam em maneiras de criar anjos caídos. Roy estava pensando em como lidar com essas almas angelicais. Era temporariamente impossível transformá-los em anjos caídos e torná-los subordinados, então Roy pensou um pouco antes de escolher uma alma angelical de classe baixa e jogá-la em sua boca. Roy devorou a alma de um anjo bem na frente de Júlia, um anjo caído. Esta cena parecia um pouco estranha, não importa o que você pensasse sobre isso, mas Júlia não tinha nenhuma outra expressão porque as almas desses anjos não eram seus compatriotas. Assim que essa alma sagrada de classe baixa entrou em sua boca, Roy não pôde deixar de franzir a testa. Ele originalmente pensou que esta alma sagrada teria um sabor tão delicioso quanto as almas caídas ou almas nobres, mas ele não esperava que fosse completamente diferente. Quente, escaldante, e esse tipo de tempero não parecia uma sensação perfumada, picante e entorpecente e assim por diante, mas puro tempero. Essa sensação de queimação não era apenas o sabor. Foi completamente diferente da maravilhosa sensação de devorar almas do passado. Essa alma sagrada deu a Roy a sensação de que ele havia comido algo errado e todo o seu corpo protestava. Portanto, depois do tempero, estava desconfortável. Caramba! O que está acontecendo? Por que a alma de um anjo tem um gosto tão nojento? E o mais ultrajante é, porque aqueles demônios jogaram as almas na boca depois de matar anjos no campo de batalha. Eles não acham isso nojento? Ou os demônios estavam devorando as almas dos anjos apenas como uma forma de vingança? Esta foi a primeira vez que Roy devorou uma alma angelical.
A sensação não era nada maravilhosa, mas ele ainda aguentou porque se lembrou do sistema dizendo que os demônios poderiam aumentar sua resistência sagrada depois de devorar as almas dos anjos. Então, depois de devorar a alma, Roy abriu a interface do sistema e verificou seus atributos. No final, ele não encontrou nenhuma descrição de resistência sagrada em sua tabela de atributos. Após observação cuidadosa, ele descobriu que apenas o atributo atividade parecia ter aumentado 1 ponto. Roy não conseguia se lembrar de quanto custava antes. Afinal, o aumento de 1 ponto foi facilmente esquecido. Roy achou isso um pouco estranho, então não pôde deixar de perguntar a Julia. Julia respondeu: o objetivo principal dos demônios que devoram as almas dos anjos é eliminar os anjos e reduzir seu número. Quanto ao aumento da resistência sagrada, de fato existe, mas na verdade é muito pouco, e pode até ser considerado insignificante. Caso contrário, uma existência de nível rei demônio como Sua Majestade Samael não se tornaria invencível há muito tempo. Você tem que saber que ele devorou pelo menos 80.000 almas angelicais. Com a explicação de Julia, Roy finalmente entendeu o que estava acontecendo. Para ser franco, as almas dos anjos realmente entraram em conflito com os demônios. Isso porque pode-se dizer que as almas dos anjos são uma combinação de emoções e energia positivas. Além disso, suas almas frequentemente continham uma certa quantidade de poder sagrado. Quando Roy devorou a alma anteriormente, os sentimentos de queimação e desconforto eram, na verdade, devidos ao poder sagrado. No entanto, este poder sagrado era muito fraco comparado ao poder sombrio dos demônios, então mesmo que fosse desconfortável, não causaria nenhum dano aos demônios. Além disso, como o poder mágico dos demônios vinha da energia negativa das almas, as almas dos anjos não eram realmente muito úteis para os demônios, e mesmo o poder mágico não aumentaria. Pela mesma lógica, as almas dos demônios não eram muito úteis aos anjos. Geralmente, os anjos não devoravam as almas dos demônios e apenas os purificavam completamente com um poderoso poder sagrado. Portanto, sejam anjos ou demônios, após obterem as almas de seus oponentes, eles os eliminariam principalmente para que pudessem atingir o objetivo de reduzir seu número. Claro, isso se referia a demônios que não tinham a capacidade de transformar almas. Reis demônios como Samael transformariam todas as almas angelicais que obtivessem em anjos caídos. Primeiro, reduziria o número de anjos e, segundo, os anjos caídos aumentariam as suas forças. Pode-se dizer que está matando 2 coelhos com uma cajadada só. O aumento na resistência dessas almas angelicais era muito baixo e elas não podiam ser usadas para aumentar o poder mágico. Roy poderia realmente transformá-los em anjos caídos. Ele poderia usar o sistema para criar corpos para anjos caídos, mas desta forma, não foi diferente de criar vida através do sistema. Ah, certo, eu também posso usá-los para alimentar Fat Tiger. No entanto, se você quiser descobrir como Mãe Lilith criou os Nephilim, é melhor você manter essas almas angelicais. Julia adivinhou os pensamentos de Roy. Especialmente a alma de Uriel. Quanto mais forte a alma angelical, mais útil ela deverá ser para você. Isso é verdade. Roy assentiu. Olhando agora, as almas dos anjos e dos demônios eram simplesmente incompatíveis, então ele estava ainda mais curioso sobre como Lilith usou anjos e demônios para criar os Nefilins. Você tinha que saber que uma alma não só precisava de um corpo de carne e osso como recipiente, mas também precisava da alma para combinar com o corpo. O corpo era o hardware e a alma era o condutor. Os Nefilins possuem linhagens de anjo e demônio. Isso significa que suas almas também são uma fusão de anjos e demônios. Caso contrário, como poderiam os Nefilins ter um poder tão grande? Além disso, se os Nefilins são apenas produtos fracassados da pesquisa de Lilith, quão poderoso seria um verdadeiro demônio do caos? Além disso, disse que o Conselho Shahed neste mundo existe com base na vontade do Criador. Então, o Criador aqui foi o mesmo que o Criador do Abismo. Havia muitos segredos, mas Roy sabia que enquanto ele permanecesse neste mundo Darksiders e explorasse lentamente,
tudo poderia ter uma resposta. Sim, Roy já havia planejado ficar neste mundo por um tempo. De qualquer forma, havia um posto avançado do abismo neste mundo, e ele não seria expulso, não importa quanto tempo permanecesse. Como um demônio de longa vida, ele tinha muito tempo para desperdiçar. Fim do capítulo. Capítulo 167. É difícil mudar a natureza de alguém. Depois de deixar de lado essas almas angelicais por enquanto, Roy finalmente recebeu notícias dos olhos do demônio que ele liberou, então ele trouxe Julia para o lugar onde um dos 7 pecados capitais estava escondido. Na verdade, uma das razões pelas quais ele prometeu à fúria dos 4 cavaleiros ajudá-la a caçar os 7 pecados capitais foi que Roy estava um pouco curioso sobre a origem do poder desses 7 pecados capitais e se isso tinha alguma coisa a ver com os 7 reis demônios do pecado capital do abismo. Claro, Roy certamente sabia que só poderia agir dentro de suas próprias habilidades. Foi precisamente porque Roy observou a batalha entre a fúria e a inveja, falso, no espaço do purgatório de Vulgrim que ele pôde determinar aproximadamente que a força dos 7 pecados capitais estava apenas no nível do demônio de alto escalão. Foi por isso que ele estava disposto a aceitar a missão. Se a força dos 7 pecados capitais excedesse as habilidades de Roy, ele nunca teria assumido o controle. No entanto, embora os 7 pecados capitais só tivessem força no nível demoníaco de alto escalão, eles eram na verdade muito difíceis de lidar. Na hierarquia demoníaca, os demônios de alto escalão já eram bastante poderosos. Eles eram os líderes e comandantes dos exércitos demoníacos. Uma vez que as pessoas de outros mundos encontrassem demônios de alto nível em seus mundos, eles se sentiriam como se estivessem enfrentando inimigos formidáveis e não hesitariam em enviar um grande número de tropas para cercá-los e aniquilá-los. Especialmente em alguns mundos, se os nativos não tivessem clareza sobre a hierarquia dos demônios, eles poderiam tratar um demônio de alto escalão como um rei demônio. Nos livros de história de certos mundos, ao descrever um rei demônio, eles costumavam usar todos os tipos de palavras para descrever o quão aterrorizante era o rei demônio. Mas na verdade, o rei demônio que eles descreveram talvez fosse apenas um demônio de alto escalão no abismo, uma descrição mais específica para descrever a força de um demônio de alto escalão era que eles poderiam facilmente destruir uma cidade grande. Quando se tratava de lordes demônios, eles poderiam facilmente destruir um país. Quando se tratava de reis demônios como Samael, eles poderiam facilmente destruir um mundo, um planeta. A batalha entre Samael e o Destruidor causou mudanças na crosta terrestre, clima caótico e desastres frequentes. Esta foi a prova. Roy era agora um demônio de alto escalão, então ele também tinha o poder de destruir uma cidade facilmente. Um dos olhos do demônio encontrou uma figura estranha. Esta figura estava vagando pelos edifícios destruídos dos humanos, aparentemente coletando alguma coisa. Quando Roy e Julia correram para a área onde estava o olho do demônio, eles descobriram que era realmente um dos 7 pecados capitais. Era uma criatura parecida com um goblin carregando uma bolsa enorme nas costas. A bolsa era tão grande que tinha várias vezes o tamanho dessa criatura goblin e parecia pesada. No entanto, o goblin magro carregou sem esforço essa bolsa enorme e vagou por aí. E de vez em quando ele jogava algumas coisas brilhantes nele. Não havia necessidade de pensar muito. Quando Roy viu essa criatura goblin, ele adivinhou sua identidade. Foi um dos 7 pecados capitais, a avareza. As coisas brilhantes que este goblin coletou eram todas ouro e joias. Antes do fim da guerra, esses itens poderiam ter sido muito valiosos no mundo humano, mas depois do fim da guerra, eles se tornaram as coisas mais inúteis. Eles não podiam se transformar em comida para alimentar os sobreviventes e não podiam ser usados para subornar anjos e demônios por uma chance de sobrevivência para os humanos, então foram naturalmente abandonados. As ruínas em que Roy e Julia estavam pareciam ter um grande banco na frente. No entanto, o edifício foi destruído e a abóbada subterrânea estava aberta.
Inúmeras notas coloridas estavam espalhadas por toda parte nesta área, mas esse goblin, avareza, ignorou o dinheiro e só procurou por ouro brilhante. Assim como Fari havia dito, esses 7 pecados capitais não eram de fato demônios. Entre os demônios, não existiam existências como goblins. Este goblin era apenas um recipiente, possuído pela avareza. Isso é estranho, Roy pairava no ar enquanto olhava para o goblin. Existem goblins neste mundo, deveria ser uma espécie das raças antigas. Julia disse, a bolha espacial onde o conselho carbonizado está se conecta a todos os espaços alternativos deste mundo. Quando os 7 pecados capitais escaparam, nem todos eles poderiam não ter encontrado seus corpos no mundo humano. Roy assentiu e não se aprofundou no assunto. Ele dobrou as asas e desceu. No entanto, a avareza não se importou com a chegada indesejada de Roy e Julia. Ele os ignorou e continuou a escolher nas ruínas. Ei, pare! Julia apontou a espada para a avareza. Você é um dos 7 pecados capitais, certo? Porém, depois de gritar, o que a acolheu foi o constrangimento. Ganância ignorou Julia, como se não a tivesse ouvido. Roy suspirou. Porque Julia gosta de dizer alguma coisa antes de atacar. Este é um mau hábito deixado para trás por ser um anjo. Não se preocupe em falar bobagens. Vá diretamente. Roy convocou Frostmourne do espaço do sistema, apareceu na frente de Avarice e então o atacou. Foi só nesse momento que o Goblin finalmente descobriu Roy e Julia. Embora chocado, ele respondeu rapidamente e levantou a mão para bloquear o golpe de Roy. A altura de Roy era alta demais para este Goblin. Olhando de cima para baixo, Roy finalmente pôde ver a aparência de avareza. Embora parecesse um Goblin, esse Goblin tinha um par de chifres de demônio, suas bochechas eram afundadas como um crânio humano, seus olhos eram vermelhos sangue e suas mãos eram um par de grandes garras afiadas. Ele já parecia um demônio até certo ponto, completamente diferente dos Goblins que Roy conhecia. Em sua enorme bolsa, alguns itens eram visíveis. Havia cadáveres humanos, asas de anjos e até membros de demônios. Parecia que o que esse sujeito coletava não se limitava a ouro e joias, mas a tudo que era valioso para ele. Maldito demônio, quem é você? O Goblin gritou com uma voz aguda. Você quer roubar minhas coisas? Não, estou apenas cumprimentando você. Olá, Roy respondeu com um sorriso. Então ele levantou o pé direito e de repente chutou o abdômen do Goblin. A enorme força o fez voar junto com a enorme bolsa. O chute de Roy o direcionou para Julia. Vendo isso, Julia ergueu sua espada longa e cortou a cintura do Goblin, com a intenção de dividi-lo em 2. No entanto, inesperadamente, o Goblin foi excepcionalmente ágil. Ele ajustou sua postura no ar, fazendo com que a espada de Julia golpeasse diretamente sua bolsa. Com um estrondo, Avarice caiu no chão e tudo em sua bolsa foi derramado. Ah! Vendo isso, o Goblin gritou mesmo não estando ferido. Após pousar, ele não se importou com mais nada, abraçou desesperadamente as coisas que caíram no chão e as enfiou de volta na bolsa. Porém, a bolsa já havia sido cortada pela espada de Julia e não conseguia conter nada. Depois que ele enfiou as coisas nele, eles caíram. Depois de descobrir esta situação, Avarice olhou para Julia e Roy e gritou friamente, seu maldito demônio e anjo caído. Como você ousa quebrar minha bolsa importante? Eu vou matar você e usar sua pele para consertar. Com isso, ele pegou um grande pedaço de concreto com barras de aço curvas e jogou em Julia. Quando o concreto voou, houve um assobio alto. O corpo pequeno e curto do Goblin escondeu inesperadamente uma força imensa que não combinava com ele. O concreto veio rápido e rapidamente em uma parábola. Julia não conseguiu encontrar uma direção para se esquivar, então ela só conseguiu cerrar os dentes e golpear resolutamente o concreto com a espada. Embora ela tenha dividido o pedaço de concreto ao meio, a enorme força contida nele a fez voar. No entanto, uma mão parou Julia enquanto ela voava de volta. Roy apareceu atrás dela e a pegou. Roy pegou Julia com a mão esquerda e ergueu ligeiramente à direita.
Um grande cone de gelo de repente perfurou o chão onde Avareza estava. A ponta afiada do cone atingiu o estômago do Goblin e o derrubou. Avareza gritou de dor. Esta ponta de gelo perfurou sua pele e perfurou alguns centímetros de profundidade. Felizmente, ele era baixo e leve, então foi lançado voando em vez de ser completamente perfurado. Mas antes que ele pudesse pousar e ficar firme, uma grande tempestade de gelo atacou a área em que ele estava. Incontáveis pingentes de gelo desceram do céu e se espatifaram no chão. Os duros pingentes pretos perfuraram o concreto e penetraram profundamente no solo. Avareza não teve tempo de se esquivar e foi imediatamente submersa pela tempestade de gelo. A magia de Roy não parou. Ele continuou controlando os pingentes de gelo para atingir o chão por 10 segundos antes de parar gradualmente. Sob seu poder mágico de alta qualidade, os ataques gelados de Roy tornaram-se muito mais fortes. Os incontáveis pingentes de gelo não desapareceram após a queda, mas quando o ar frio congelou, eles se conectaram entre si para formar uma enorme gaiola de gelo. Os pingentes afiados não conseguiram matar Avareza, mas esse cara já estava pingando sangue. Quando a gaiola de gelo se formou, ele foi selado dentro dela. O vírus do poder mágico e o vírus desolado contidos no gelo imediatamente começaram a corroer seu corpo. A superfície de seu corpo parecia fria e arrepiante, mas o sangue dentro de seu corpo estava fervendo e quente, e até mesmo seu poder mágico estava constantemente se dissipando. Avareza percebeu imediatamente que havia encontrado um adversário difícil. Este demônio de alto escalão era mais forte que ele. Assim, ele reuniu todas as suas forças para quebrar a jaula de gelo preta e saltou. Então, ele se virou e correu. O Goblin era baixo, então ele poderia ir até seu ninho pelas estreitas passagens subterrâneas. Essas passagens subterrâneas se estendiam por toda parte e, uma vez que ele entrasse, seria difícil para o Alto Roy encontrá-lo. No entanto, logo depois que ele se virou e correu alguns passos, de repente ele ouviu sons metálicos atrás dele. Isso é, o som do ouro caindo. Instintivamente, Avareza se virou e viu uma cena que o deixou com imenso ciúme. Das mãos do demônio, um grande número de barras de ouro apareceu do nada e caiu no chão. O som vinha do barulho dessas barras de ouro colidindo continuamente. Ele sabia claramente que sua vida estava em perigo, mas seu corpo ganancioso não pôde deixar de se virar e caminhar em direção a Roy. Roy sabia que Avareza queria escapar, mas não se preocupou em usar o flash para persegui-lo. Em vez disso, ele deixou Avareza caminhar obedientemente de volta. Fim do capítulo. Capítulo 168 Alma Especial. Antes de vir do abismo para este mundo Darksiders, Roy desenterrou muito ouro demoníaco e o jogou no espaço do sistema. Se ele tirasse um pouco, ele poderia enterrar pessoas. Não importa o que acontecesse, o ouro demoníaco ainda era ouro. A cor dourada brilhante não mentiria. Roy era agora um novo rico entre os demônios. Ele usou as inúmeras barras de ouro para afastar a Avareza, que queria escapar. O Goblin olhou avidamente para as barras de ouro caindo continuamente das mãos de Roy. O som doce e nítido continuava atingindo seus tímpanos. Ele queria escapar, mas seu corpo caminhou obedientemente em direção a Roy, passo a passo. Ele era a avareza, um dos 7 pecados capitais, então naturalmente não poderia evitar essa fraqueza natural. No momento em que a avarice estava prestes a se aproximar de Roy, Julia apareceu de repente atrás dele. Ela ergueu a espada e perfurou o corpo de Avarice desde o ombro, pregando-o no chão. A avareza gritou, mas seus olhos ainda estavam fixos na pilha de ouro na frente de Roy. Roy observou Julia conter a avareza e parou de liberar o ouro demoníaco. Mas, inesperadamente, quando o som do ouro caindo parou, a avareza gritou a plenos pulmões, "Não pare! Não pare! Mas, quero mais ouro!" Roy ficou sem palavras. Esse cara queria muito dinheiro. Julia segurava o punho da espada com as 2 mãos e pisava no corpo de avareza com um pé. Ao ouvir isso, ela bufou friamente e ativou seu poder mágico.
Chamas negras subitamente surgiram da espada e, sob a alta temperatura das chamas, Avareza imediatamente soltou um grito de gelar o sangue quando a carne de seu ferimento começou a chiar. Mas isto não foi o pior. O pior é que depois que a carne da ferida da Avareza foi queimada, ela se regenerou rapidamente e continuou a queimar, caindo em um ciclo de tortura. Isso acontecia porque o fogo do inferno de Júlia tinha o atributo muito especial de recuperação. Anteriormente, Júlia havia usado essas chamas para reparar sua armadura danificada. Agora, ela estava usando isso na Avareza como uma espécie de tortura. Olhando para a cena de Júlia usando as chamas, Roy não sabia porquê, mas de repente uma palavra veio à mente: Nirvana. As chamas de Júlia pareciam muito semelhantes às chamas do Nirvana da Fênix. Mas essas chamas eram o fogo negro do inferno. Quando Samael transformou e moldou seu corpo, ele usou materiais da Fênix Negra. Os pensamentos giravam na mente de Roy, mas ele não interrompeu os movimentos das mãos. Com um aceno de mão, ele colocou o ouro empilhado no chão de volta no espaço do sistema. Este ouro poderia ser útil em outros mundos no futuro, então Roy não queria descartá-lo aqui. Porém, o que Roy não esperava era que sua ação tivesse uma consequência não intencional. No momento em que o ouro desapareceu, a Avareza, que ainda gritava, congelou de repente. No segundo seguinte, sua raiva explodiu e uma força poderosa irrompeu de repente de seu corpo magro, derrubando Júlia. As chamas do inferno de Júlia ainda estavam penduradas em seu ombro, mas seus pés pisaram no chão e ele atacou Roy ferozmente. Ouro! Onde você colocou o meu ouro? Roy foi pego de surpresa quando seu rosto recebeu o ataque de avarice. Enquanto a Avareza gritava, ele usou suas garras afiadas para rasgar freneticamente o rosto de Roy. Mas como Roy estava usando o capacete da Cold Winter Armor na cabeça, a avarice não lhe causou nenhum dano. Isso só fez o capacete duro de Roy ranger e faíscas voarem por toda parte. Ele parecia ter considerado a pilha de ouro que Roy jogou fora como sua, mas quando Roy a pegou de volta, ele imediatamente explodiu. Roy, que voltou a si, também ficou furioso. Ele estendeu a mão e agarrou o rosto de Avareza, mas então descobriu que Avareza era chocantemente forte neste momento. Durante a luta, foi difícil para Roy agarrá-lo. No segundo seguinte, Roy imediatamente ativou Bloodlust. A luz vermelha se espalhou por seu corpo e os músculos de seu braço incharam. Sob o aumento de força de Bloodlust, Roy beliscou o rosto de Avarice com a mão esquerda e o suspendeu no ar, enquanto a garra de sua mão direita, que segurava o chifre demoníaco de Avarice, usou grande força. Com um estalo, Roy quebrou um dos chifres do demônio da Avareza. Depois de quebrar o chifre demoníaco de Avareza, Roy ainda não havia desabafado sua raiva. Ele olhou para a Avareza, que constantemente agitava as garras para tentar arranhá-lo, e zombou. Ele estendeu a mão e quebrou o outro chifre de demônio. De modo geral, os chifres dos demônios tinham uma espessa camada de cutículas que se acumulavam constantemente. Os chifres geralmente não tinham muitos nervos sensoriais, mas isso acontecia apenas em circunstâncias normais. As ações brutais de Roy ao quebrar os chifres demoníacos de Avareza também afetaram as raízes dos chifres. Avareza gritou de dor enquanto sangue negro continuava escorrendo de sua testa. Vendo o estado miserável de Avareza, Roy finalmente se sentiu aliviado. Depois de usar a psicocinésia para sufocar Avareza no ar, ele soltou a mão e deu alguns passos para trás. Enquanto ele recuava, Júlia apareceu por trás. Desta vez, ela não demonstrou piedade. A espada afiada em sua mão brilhou com uma luz fria e, com um golpe rápido, ela partiu Avareza ao meio. Júlia era pequena e leve, por isso muitas vezes era fácil para ela perder ao enfrentar adversários com imensa força. E não foi só ela. Quase todos os anjos eram semelhantes a ela. Nas batalhas, os anjos geralmente usavam habilidades e poder mágico para derrotar seus oponentes, e raramente lutavam contra seus oponentes com força, então Júlia ficou extremamente irritada quando a Avareza a fez voar 2 vezes.
Ela sentiu que era um pouco embaraçoso na frente de Roy, seu parceiro, então ela matou a avareza diretamente. Roy recuou e cedeu agora há pouco porque percebeu os pensamentos de Julia e deu a ela a chance de salvar seu rosto. Depois de ser dividida ao meio, a avareza finalmente parou de lutar. No entanto, seu corpo estava claramente morto, mas seus olhos vermelhos brilhantes ainda olhavam fixamente para Roy, como se quisesse trazer Roy, o inimigo que havia tirado seu ouro, para o inferno juntos. Querido Deus, aquele ouro era claramente de Roy. Julia balançou a espada longa na mão e sacudiu as gotas de sangue preto da espada. Então ela foi até Roy e disse: "Você percebeu? A força desse cara flutuou muito." "Sim." Roy assentiu. "Parece que eu o estimulei quando guardei o ouro. Não sei muito sobre os 7 pecados capitais, mas..." Julia disse pensativa. Pela situação da avareza, certas emoções parecem aumentar sua força. Nas palavras de Fari, os 7 pecados capitais que escaparam da prisão do Conselho Carbonizado não eram demônios, mas agregações de forças emocionais negativas específicas, e existiam na forma de almas. Depois de escapar da prisão e vir para o mundo humano, eles escolheram diferentes corpos para possuir. A avareza possuía esse goblin, mas como os goblins não sabiam como usar o poder mágico, o que acontecia em muitos mundos onde existiam goblins, na batalha com Roy e Julia, esse goblin não usou o poder mágico para atacar. Porém, sem usar magia, tinha imensa força e agilidade, principalmente a última explosão que obrigou Roy a usar Bloodlust para segurá-lo. Após uma breve conversa com Julia, Roy entendeu imediatamente que talvez a fonte do poder dos 7 pecados capitais fossem as 7 emoções negativas correspondentes. Uma vez que produziram ou absorveram essas emoções negativas de outros lugares, foi possível aumentar sua força. "Temos que nos apressar", Roy disse. "Agora que este mundo está no fim da guerra, as emoções negativas nascidas sob o estímulo da guerra são definitivamente muito fortes. É quando os 7 pecados capitais estão absorvendo poder. Não admira que eles venham para o mundo humano. Se os ignorarmos ou adiarmos por muito tempo, sua força poderá aumentar a ponto de não conseguirmos lidar com eles." Julia concordou com a cabeça. Ela sabia muito bem que, enquanto as criaturas tivessem inteligência, inevitavelmente produziriam todos os tipos de emoções. Este ponto era o mesmo para humanos, anjos e demônios. Felicidade, prazer, medo, ganância, raiva e assim por diante. Sem essas emoções, as criaturas inteligentes não poderiam ser chamadas de criaturas inteligentes e só poderiam ser consideradas marionetes. Precisamente por causa disso, embora a população humana neste mundo tenha sido bastante reduzida, os 7 pecados capitais ainda poderiam obter e absorver essas emoções negativas de anjos ou demônios, aumentando assim sua força e rompendo suas algemas para se tornarem mais poderosos existências. Naquela época, seria problemático. Depois de conversar um pouco, Roy descobriu que apesar do goblin estar morto, a alma de avareza não havia sido exposta. Depois de pensar sobre isso, Roy pegou o talismã do pecado e o ativou com poder mágico. Uma luz ofuscante brilhou e se transformou em um relâmpago que se conectou ao goblin. Sob o poder deste talismã do pecado, a avareza, um dos 7 pecados capitais, foi finalmente arrancada do corpo. Era uma alma especial que se distorcia constantemente e incontáveis rostos surgiam. Cada rosto que aparecia na alma tinha uma expressão gananciosa, mas essa cena durou apenas um momento antes que o talismã do pecado extraísse a alma. Roy não sabia se era uma ilusão ou não, mas o talismã do pecado até soltou um suspiro de satisfação. Vendo isso, Roy de repente pensou e armazenou o talismã do pecado no espaço do sistema. Ele queria ver o que era a alma da avareza no sistema. Fim do capítulo. Capítulo 169 Verdade Fraca. Depois de colocar o talismã do pecado no espaço do sistema, algo inesperado aconteceu. No reconhecimento do sistema, ele identificou o talismã do pecado como um receptáculo espiritual verdadeiro. Foi um pouco especial, mas não foi muito surpreendente para Roy.
No entanto, as almas dos 7 pecados capitais armazenadas no talismã foram marcadas como semente do poder da lei. No talismã do pecado, havia a alma da avareza, que Roy havia coletado, e a alma da inveja, que a fúria havia coletado anteriormente. Portanto, o sistema os marcou como a semente do poder da lei 1x e semente do fragmento do poder da lei 1x. Isso significava que o palpite anterior de Roy estava certo. O observador seguindo Fari era a verdadeira inveja dos 7 pecados capitais. A alma da inveja que Fari coletou era na verdade apenas um fragmento de alma. No entanto, as almas dos 7 pecados capitais não eram almas reais, mas o poder da lei, o que surpreendeu Roy. As leis, como o nome indica, eram as leis das operações do céu e da terra. Falando logicamente, todos os fenômenos físicos e químicos do mundo poderiam ser chamados de leis. Chamas, geada, escuridão, luz e até espaço. Na verdade, tudo poderia ser chamado de leis. Até coisas como almas poderiam ser consideradas como uma das leis. Mas o que era estranho era que Roy nunca tinha visto a palavra lei na marcação de itens do sistema antes. Exceto pelas almas dos 7 pecados capitais. Qual o motivo? Porque apenas os 7 pecados capitais são definidos como leis no sistema. Desde que Roy aprendeu sobre as funções do sistema, ele sempre sentiu que seu sistema era muito misterioso e poderoso. O poder de usar almas para criar coisas como quisesse fez Roy ficar maravilhado. Portanto, mesmo não conhecendo a origem do sistema, Roy sempre acreditou nas definições de itens do sistema. Ele sabia que o sistema não mentiria para ele. Como o sistema definia esses 7 pecados capitais como o poder da lei, então eles eram as leis e não havia erro. Por curiosidade, Roy perguntou ao sistema em sua mente: Sistema, o que você quer dizer com poder da lei? O poder da lei só pode ser usado e fortalecido e não pode ser alterado ou eliminado. É um derivado necessário para a criação, uma condição necessária para a vida inteligente criar cultura e história, e a fonte da evolução de um mundo. O sistema deu uma longa série de explicações. Roy ouviu e obteve bastante conhecimento, mas entendeu pouco. As chamas seriam extintas, o gelo derreteria, o tempo poderia ser revertido e acelerado e o espaço poderia ser distorcido. Essas coisas que pareciam verdades universais na verdade tinham condições que poderiam mudá-las, mas apenas as leis não podiam ser mudadas. Para ser franco, os 7 pecados capitais eram as representações das emoções negativas que a vida inteligente possuía. Essas emoções negativas eram invisíveis e intangíveis, mas eram existências reais. Por mais poderosos que fossem os anjos, demônios e dragões, e por maiores que fossem os titãs e os deuses, eles não conseguiam eliminar a interferência dessas emoções. Este poder era provavelmente o único poder no universo do qual a vida não poderia se libertar. Além disso, de acordo com a explicação do sistema, o poder da lei não consistia apenas nas emoções negativas dos 7 pecados capitais, mas também nas emoções positivas, como tolerância, integridade, temperança, humildade, alegria, amor e assim por diante. Essas emoções também deveriam pertencer ao poder da lei. Ao longo da história de todas as vidas inteligentes, sem exceção, elas estiveram sob o controle dessas leis emocionais. Sob o controle da fome, a vida conseguiu sobreviver; sob o controle do amor e do sexo, a vida pôde multiplicar-se; sob o controle da unidade e da amizade, a vida estabeleceu grupos étnicos e países; e sob o controle da raiva e do ódio, a vida produziu guerras. Estas forças emocionais afetaram silenciosamente toda a vida, tornando o mundo vibrante e colorido. Eles afetaram todas as escolhas na vida e naturalmente afetaram a evolução do mundo. Pensando cuidadosamente, foi realmente bastante aterrorizante. Sejam humanos, anjos ou demônios, eles sempre sentiram que estavam no controle de seus pensamentos, mas não sabiam que esse tipo de pensamento era errado. Muitas vezes, a própria vida não percebia que essas leis emocionais os afetavam. Roy percebeu que no sistema a alma da avareza estava marcada apenas como semente do poder da lei, sem classificação especial.
Parecia que o sistema categorizava todos os poderes emocionais no poder da lei. Pensando nos olhos do pesadelo e nas runas do medo gravadas em suas asas geladas, Roy não pôde deixar de perguntar: o poder do medo que define é na verdade um tipo de poder da lei? Sim, o sistema respondeu afirmativamente. A aplicação das leis emocionais é na verdade muito simples porque são um poder universal. Com esta explicação, Roy entendeu imediatamente. Embora o sistema definisse os poderes emocionais como o poder da lei, e este termo parecesse bastante sofisticado, não era um poder de nível superior. Na verdade, pode não ser necessariamente maior que o poder elementar e o poder espacial. Mas esse poder era o único que não podia ser alterado ou eliminado. Isso lembrou Roy dos romances de cultivo que ele leu em sua vida anterior. Talvez este fosse o chamado Grande Dao simplificado. Gradualmente, Roy sentiu que parecia entender o que eram os chamados reis demônios dos 7 pecados capitais. Esse nível de existência é reis demônios que podem controlar essas leis emocionais até o limite. Imagine o que aconteceria se um mundo com milhares de milhões de vidas pudesse ser levado a um estado de raiva. As pessoas pegavam em armas e matavam-se dia e noite por raiva. Todas as armas que eles criaram poderiam ser atiradas contra seu próprio povo, e então eles acabariam com sua raça. Se um mundo inteiro caísse no controle da gula, eles devorariam todos os animais e plantas de seu planeta e deixariam o mundo estéril. Tais cenas faziam as pessoas estremecerem só de pensar nelas. Então, posso usar essas sementes do poder da lei? Roy perguntou ao sistema. Claro, mas deixe-me lembrá-lo primeiro que essas sementes são na verdade uma espécie de convergência de poderes emocionais e têm uma influência extremamente poderosa. Ao usá-los, você também será afetado. O prompt do sistema disse: tem certeza de que deseja usá-los? Vou reconsiderar. Roy mudou imediatamente de ideia ao ouvir o lembrete do sistema. Parecia que usar o poder dessas sementes da lei tinha muitos efeitos colaterais, e um deles era o poder da avareza. Roy não conseguia se imaginar se tornando um avarento, então retirou temporariamente esse pensamento. Da mesma forma, o uso dos olhos do pesadelo de Roy e das runas do medo era muito mais seguro. Embora esse uso superficial tenha tido um efeito limitado, também não o afetou nem o prejudicou. Agora, Roy finalmente entendeu por que o Conselho Carbonizado queria que o Cavaleiro capturasse os 7 pecados capitais. Tal poder da lei não poderia ser completamente eliminado, pelo que só poderia pensar em formas de limitar o seu crescimento e aprisioná-lo. Caso contrário, as consequências seriam realmente inimagináveis. O que está errado? A voz de Julia veio de lado. Ela percebeu que Roy parou de andar de repente e ficou atordoado, então ela perguntou com curiosidade. Falando nisso, essa curiosidade também é um tipo de emoção, né? Desejo de conhecimento. Roy pensou sobre isso e percebeu que parecia ter enlouquecido e agora sua mente estava cheia de pensamentos sobre as leis emocionais. Ele rapidamente balançou a cabeça para expulsar esses pensamentos e disse a Julia: não é nada. Vamos, temos que nos apressar. Abrindo suas asas, Roy conduziu Julia e correu para o próximo local onde um olho demoníaco enviou notícias. Não muito depois de partirem, uma enorme formação mágica apareceu de repente onde eles estavam. Uma figura alta com corpo curvado apareceu com uma grande bengala. Nas suas costas havia um caixão enorme e estranho. Havia 2 esculturas no caixão. Um deles era a imagem de um anjo, enquanto o outro era a imagem de um demônio. As 2 esculturas estavam frente a frente, parecendo muito com os pontos de vista de anjos e demônios. Essa figura alta olhou na direção por onde Roy e Julia haviam saído e ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele suspirou suavemente e disse: um desvio apareceu, um demônio inesperado, e há também um anjo caído. Aquele cavaleiro do Apocalipse realmente lhes deu a missão de capturar os 7 pecados capitais. Isso é bom ou ruim? Eles são capazes de completar esta missão? Depois de muito tempo, essa figura alta desapareceu gradualmente, deixando apenas um murmúrio: talvez eu deva continuar observando. Fim do capítulo.
Capítulo 170 Juramento de sangue. Roy e Julia continuaram a procurar pelos 7 pecados capitais restantes, mas Roy não sabia que suas ações neste mundo haviam gradualmente atraído a atenção de algumas pessoas. Ao mesmo tempo, em outra direção, a centenas de quilômetros de distância, um grupo de anjos em armaduras douradas voava abaixo no céu escuro. Este grupo de anjos contava com cerca de 1000. Nas tropas de combate do exército angélico, era uma equipe de batalha totalmente organizada. Mas o que era estranho era que essa equipe de anjos não estava encontrando o exército demoníaco para lutar. Em vez disso, eles voaram lentamente enquanto olhavam para baixo, aparentemente procurando por algo. A maioria dos membros desta equipe eram anjos de 2 asas de baixo nível. Além de alguns anjos originais, o resto eram anjos artificiais, mas havia 6 anjos de 4 asas liderando esta equipe. Embora o exército de anjos tenha sofrido pesadas perdas após o aparecimento do Destruidor, o céu não foi completamente expulso do mundo humano. Continuou a enviar tropas ao mundo humano para lutar contra os demônios, como vinha fazendo há centenas de milhões de anos. Não desanimou porque o equilíbrio de poder foi quebrado. No entanto, foram na verdade 2 líderes que dirigiram esta guerra final ao lado do céu. Os soldados anjos no nível inferior não tinham ideia de qual era a situação real, então não sabiam por que a situação de guerra havia se tornado assim. Os únicos que conheciam a situação da guerra eram Abaddon e Uriel, que lideraram os anjos para o mundo humano no início da guerra final. No entanto, Abaddon, um dos líderes, desapareceu repentinamente. A julgar pelos relatos de alguns anjos que retornaram ao quartel-general do céu, Lord Abaddon parecia ter sido morto pelo Lorde Demônio Estraga. Isso foi definitivamente uma má notícia porque a alma de Abaddon não foi capaz de retornar ao céu. Da mesma forma, Uriel não foi capaz de retornar, mas de acordo com notícias confiáveis, Uriel não estava morto ou capturado. Depois que sua tentativa de assassinar o Destruidor falhou, ela só escapou ferida. O lado do céu queria saber o que havia acontecido, por isso enviou continuamente reforços e até tentou encontrar o anjo do domínio Uriel. Este grupo de soldados anjos foi uma das equipes que veio encontrar Uriel. A missão deles era encontrar Uriel após entrar no mundo humano. E enquanto descobriam por que havia o Destruidor adicional de nível Rei Demônio, eles seriam incorporados aos subordinados de Uriel e seguiriam seu comando. Mas infelizmente, depois de entrar no mundo humano, esta equipe não conseguiu sentir a aura de Uriel, e também não conseguiu encontrar a localização de Uriel com magia de detecção. Depois de descobrir esta situação, os anjos de 4 asas que lideravam a equipe tiveram uma vaga premonição, mas não estavam dispostos a desistir assim. Portanto, de acordo com os relatos dos soldados que viram Uriel, eles procuraram na direção para onde Uriel e suas tropas haviam recuado na tentativa de encontrar vestígios que Uriel deixou para trás. Esta equipe de anjos estava procurando há vários dias. No caminho, muitos demônios os atacaram, mas eles os repeliram com sucesso. Embora não tenham obtido nenhuma informação sobre Uriel dos demônios, eles descobriram os estranhos movimentos dos demônios. Um grande número de demônios de baixo nível estava se reunindo e indo para sudeste sob a supervisão de alguns demônios de alto escalão. Além disso, esses demônios de baixo nível carregavam todos os tipos de materiais de pedra, aparentemente planejando construir algo. Embora os anjos não soubessem o que o inimigo queria fazer, eles geralmente faziam o possível para destruir os planos dos demônios quando enfrentavam tais situações ou, pelo menos, criavam alguns obstáculos para eles. Mas depois de muita hesitação, os anjos de 4 asas que lideravam a equipe decidiram encontrar Uriel primeiro. Só assim, eles continuaram voando. Depois de algum tempo, os grifos dos anjos de repente se agitaram e gritaram. Sentindo a situação, os anjos imediatamente concentraram sua atenção na busca no solo abaixo. Então, alguns anjos de olhos aguçados rapidamente encontraram algo no chão. Sob o comando dos anjos de 4 asas, este exército de anjos se espalhou em todas as direções e voou até o solo para procurar.
Num raio de cerca de 1 quilômetro no solo, os anjos rapidamente encontraram algo. Eram dezenas de penas brancas de anjo manchadas de sangue. Isso provou que um anjo havia lutado nesta área, e a situação da batalha não era muito encorajadora. Com o passar do tempo, os anjos encontraram cada vez mais coisas. Entre essas coisas estavam algumas penas douradas e alguns fragmentos de armadura quebrados. É a armadura de Lady Uriel. Os anjos de 4 asas arregalaram os olhos de horror ao reconhecerem os padrões na armadura danificada. Rápido, expanda o intervalo de pesquisa. Considerando que a batalha poderia ter ocorrido no ar, as penas dos anjos que apareceram aqui poderiam ter flutuado com o vento, então os anjos expandiram o alcance da busca mais uma vez. Como esperado, após continuarem a busca, os anjos encontraram o verdadeiro campo de batalha. Aqui, havia alguns cadáveres de anjos espalhados. Eles eram os soldados anjos restantes que recuaram com Uriel. Os cadáveres desses soldados anjos estavam espalhados desordenadamente por uma grande área. Foi causado pelo poder mágico do elemento gelo. Eles ficaram completamente congelados e então caíram no chão e se despedaçaram. Um anjo de 4 asas investigando disse solenemente: "Onde está a senhora Uriel? Você a encontrou?" Outro anjo de 4 asas perguntou ansiosamente. Antes de terminar de falar, um soldado anjo se aproximou, segurando um cadáver rígido. Quando viram este cadáver, todos os soldados anjos ficaram em silêncio. Este cadáver não era outro senão Uriel, a quem eles estavam procurando. Lady Uriel morreu em batalha, mas sua alma foi levada embora e não retornou para a Cidade Branca. O soldado anjo que carregava o cadáver tinha uma expressão de dor. Caramba! Ao ouvir isso, um anjo de 4 asas não pôde deixar de desembainhar sua espada e esfaqueá-la violentamente no chão. Quem foi? Quem matou Lady Uriel? Uriel era um anjo original com grandes esperanças na Cidade Branca. Se nada inesperado acontecesse, era muito provável que ela fosse promovida com sucesso a um novo anjo de 6 asas depois de 100 anos, tornando-se uma força importante para os anjos. Na verdade, a Cidade Branca até discutiu a adição de uma posição de líder para Uriel. Mas, inesperadamente, ela morreu no mundo humano e nem mesmo sua alma pôde retornar. Os únicos que podem matar Lady Uriel são os Lordes Demônios. Apenas alguns Lordes Demônios apareceram desta vez. Quem foi? Os anjos disseram indignados. Porém, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista porque nos vestígios de batalha encontrados no cadáver de Uriel, além de encontrar vestígios de poder gelado e poder sombrio, eles também encontraram vestígios de fogo do inferno e ferimentos causados por 2 espadas completamente diferentes. Isso os deixou um pouco confusos. Eles estavam um pouco desconfiados de que depois que Uriel recuou com ferimentos graves, ela foi interceptada por um Lorde Demônio com um exército. O que devemos fazer agora? Os anjos de 4 asas que lideravam a equipe estavam extremamente preocupados. De qualquer forma, vamos primeiro trazer o cadáver de Lady Uriel de volta para a Cidade Branca. Se conseguirmos encontrar sua alma, ela poderá ter uma chance de ressuscitar. Um dos anjos de 4 asas suspirou. Logo, os anjos separaram dezenas de soldados para proteger o cadáver de Uriel e retornar à Cidade Branca. Então os anjos restantes se reuniram. Este pode ser um esquema desprezível dos demônios. Depois que mataram Lord Abaddon, eles mataram Lady Uriel também. Um anjo de 4 asas disse com raiva: "Devemos nos vingar." Mas nossa força, outro anjo de 4 asas disse hesitante, até mesmo Lord Abaddon está em apuros. Nosso inimigo pode ser mais do que 2 Lordes Demônios. Não temos força suficiente. Vamos solicitar reforços ao quartel-general. Alguém sugeriu. No entanto, o anjo de 4 asas que primeiro propôs a vingança balançou a cabeça. Não há reforços. Mesmo que existam, é impossível que seja muito poderoso. O Destruidor está atacando a Cidade Branca e os líderes estão resistindo ao seu ataque. Só podemos confiar em nós mesmos agora. Mas nós, um anjo de 4 asas foi interrompido assim que começou. Use o juramento de sangue.
O anjo de 4 asas que propôs vingança disse com firmeza. Ao ouvir esse termo, os anjos presentes ficaram em silêncio, mas todos rapidamente assentiram resolutamente. Fim do capítulo. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Platão.